Ponto do leite. Então tá, aqui é o método de Newton-Raphson que a gente apresentou, aquela parte introdutória dele, né? Que ele se baseia, então, na expansão para resolver equações não lineares, tipo equações algébricas não lineares, obter as raízes. A gente usa uma série de Taylor. Aqui foi o exemplo dos casos escalar, que era fácil para a gente ver um exemplo de solução, para ver, então, graficamente o funcionamento, né? Ele se baseia, então, nas derivadas para obter a direção da solução. Cada iteração é uma nova direção, uma nova derivada. E aí você vai fazendo a aproximação das raízes. É um método bastante rápido. Ele é muito sujeito assim, à condição inicial. Uma má condição inicial pode fazer o método divergir. Uma boa condição inicial pode fazer o método funcionar muito bem. Então, essa é a questão principal. Aí, quando a gente passa por um sistema de muitas equações, né? Sistema multivariado, aí, então, tem essa formulação que a gente viu, que é a formulação matricial, onde, genericamente, eu tenho N funções, dependendo das variáveis x no xn. A gente comparou que essas funções são parecidas com as nossas equações, que a gente quer resolver, que são as equações de balanço de potência ativa e balanço de potência reativa. Então, a ideia que a gente fez na aula passada foi desenvolver um método para esse sistema genérico, fazendo a expansão em série de Taylor e fazendo, então, a formação compacta, que é essa daqui, onde eu tenho aqui as funções iguais a zero, o valor das funções no ponto, a matriz jacobiana, que são as matrizes de derivadas parciais em relação às variáveis envolvidas, e aqui os incrementos, né, que a gente quer calcular. Como a gente vai fazer um processo iterativo, eu vou fazer o quê? Vou calcular um valor para as minhas variáveis, um valor da solução, em uma iteração k mais 1, a partir de um ponto anterior, que seria o valor da solução na iteração k, somado a uma atualização ou incremento. Onde esse incremento, então, é que vem do método de Newton, que de forma compacta eu teria aqui, ó, essa identidade igual a zero, o valor da função no ponto, que é esse D, e o J, que é a matriz jacobiana ou matriz de sensibilidade, multiplicada pelo incremento, de tal forma que o incremento que eu vou dar nas variáveis é só inverter a matriz, né? Colocar para o outro lado ali, né? Fica menos D, aí multiplica pela inversa da matriz. Então, a solução é essa. Então, aqui era um caso geral. Agora, o que eu vou fazer é adaptar para sistemas elétricos para nossas equações. Então, para fazer isso, eu só tenho que substituir o meu x. Aqui, nesse caso, as variáveis x eram genericamente x1 a xn. As nossas variáveis x nesse problema aqui, elas são tensões, em V, ó, VI, VK, e são também as fases. Então, eu tenho, na verdade, nessas equações, as variáveis são módulos e fase das tensões. Então, isso é organizado num vetor. Onde nesse vetor a gente vai ter também aqui as nossas equações, que durante a solução, o valor dessa função, durante a solução não é zero, é um desvio aqui, ó, que eu chamo de delta P. Então, durante a solução vai ter um valor que não é zero, um desvio, que é esse balanço, né? Que a gente já viu. Então, a minha variável x, ela vai ser composta de fases e módulos das tensões. Então, seria um vetor dessa forma, delta e v. Então, o nosso método iterativo para o nosso problema seria obter um vetor de fases e módulos, né, da iteração k mais 1, que é igual, não, ao valor anterior, atualizado pelos incrementos de fases e módulos. E a encontrar esses incrementos é fazer aquela operação, então, de inverter a matriz jacobiana e multiplicar pelo valor delas na iteração K. Onde esse ΔP a gente viu, é o desvio no balanço de potência ativa, desvio no balanço de potência reativa. Tá? Então, apareceu essa matriz J', que a gente
sabe que ela é formada pelas derivadas parciais da potência ativa em relação ao ângulo, potência ativa em relação ao módulo, potência reativa em relação ao ângulo e potência reativa em relação ao módulo. A gente viu que esses elementos aqui da submatriz não tem nada a ver um com o outro, são todos diferentes um do outro. Aí tinha uma transformação que foi usada, que poderia fazer uso dela, que faz o seguinte, faz com que, quando eu uso essa mudança de definição, faz com que os elementos dessa matriz aqui, derivada da potência ativa em relação ao ângulo, e essa outra matriz, elas tenham os elementos fora da diagonal, todos iguais. Então, eu vou ter uma matriz que é identicamente igual a outra fora da diagonal. E também, eu vou ter com essas outras duas matrizes, que os elementos fora da diagonal são todos simétricos. Então, um é o negativo do outro. Então, com essa pequena mudança que a gente vai fazer, eu ganho, né? Eu ganho, assim, significativo espaço, né, para armazenamento, já que eu não preciso armazenar todas as matrizes, como elas são iguais ou são simétricas. Aí foi isso que foi feito, onde se fez, então, uma nova definição, que cadê a definição? Assim, a definição é essa daqui, está aqui. Então, essa matriz anterior, que está aqui, nossa, a gente vai multiplicar, então, vai fazer a definição, que é essa aqui, ó, delta V sobre V. Então, vou só fazer uma divisão por V aqui no delta V. E, com isso, a matriz J, para não alterar o resultado, ela fica com esses elementos aqui, multiplicado por V. Já? Se eu colocar, dividir por V aqui, sobre V, essa matriz vai multiplicar o delta V sobre V e cancela, porque tem um V e a outra também. Aí, com isso, eu fiquei com o sistema final, que é J1, J2, 3 e 4. Aí, com isso, a gente achou os elementos da matriz. Então, os elementos da matriz, a gente viu que eram derivados. Então, tinha que fazer essas derivadas, não tem jeito. Achar a derivada da potência ativa em relação ao ângulo, potência ativa em relação ao módulo, e o reativo ao ângulo, reativo ao módulo. São submatrizes que têm elementos da diagonal e fora da diagonal. Então, aquela matriz J1, que é essa primeira aqui, J1, esse elemento aqui, a gente já tinha visto na aula passada, né? A derivada parcial, o elemento fora da diagonal é o IK, derivada parcial da potência ativa, balanço de potência ativa na barra I, em relação à fase da tensão na outra barra. Vai dar isso aqui. Esses dois elementos são constantes, dá zero, fica somente a derivada desse último termo, e ao colocar a expressão lá, vai dar isso aqui como resultado. E assim a gente conseguiu, então, os elementos fora da diagonal e elementos da diagonal. Que chegou a essas expressões. Foi feito para 2, para 3, para 4. Então, finalmente, a gente conseguiu obter todos os elementos da matriz jacobiana, onde esses elementos são, então, calculados a cada iteração. Então, isso que é, assim, o método de Newton-Raphson padrão, ele é bastante pesado, porque eu tenho que montar uma matriz jacobiana e invertê-la. Montar, ou seja, calcular o valor numérico dela, né, para cada iteração e inverter. E para grandes sistemas elétricos, sistema de 1.000, 2.000, 10.000 barras, fica um processamento pesado, isso aí, bastante pesado. Então, tem outras possibilidades de simplificar. Aí, a primeira que a gente viu foram simplificações do método padrão. Uma das possibilidades de simplificação era manter a derivada constante, que é essa aqui. A matriz jacobiana é calculada somente uma vez e mantida constante. Para mostrar que isso funciona, graficamente é mostrado um primeiro caso, onde é o método padrão, onde, a partir de uma condição inicial aqui, eu vou aplicar o método de Newton, acho a derivada, né? Calculo ela, que é mesmo, essa relação aqui é mesmo que
calcular a derivada invertida para obter um novo ponto. E assim eu calculo outra derivada no próximo ponto e chego quase na solução, com 2 iterações, praticamente bem próximas. Repetindo esse mesmo problema, agora fazendo somente uma derivada, né? Ou seja, eu faço o cálculo da matriz jacobiana e calculo, então, a derivada nesse ponto inicial, que é essa inclinação aqui. E aí eu calculo uma nova aproximação, que é x de 1 aqui. E aí eu vou calcular a próxima aproximação e uso... Aqui eu teria que calcular uma nova derivada, eu não vou calcular, vou manter constante, tá aqui, ó. Então, a derivada anterior eu estou mantendo. Aí eu vou aproximar outra aproximação, x2, e assim eu vou fazendo. Aí dá para perceber que a gente chega na solução também, né? A solução também aqui, eu estou perto. Então, aí isso aqui demonstra que o método de Newton ele pode ser simplificado em algumas condições e obter a solução. O que pode ocorrer é que eu faça mais iterações do que no padrão. Mas eu faço mais iterações, mas faço menos cálculo, porque eu não tenho que estar calculando a matriz jacobiana, atualizando a matriz jacobiana, invertendo a matriz jacobiana. Faço somente uma vez, ou seja, obtenho uma derivada. Então, aí com isso surgiu essas possibilidades de simplificações. Uma delas é o método desacoplado. Bom, então, os métodos chamados desacoplados, eles baseiam no princípio físico que existe nos sistemas elétricos. Vocês podem ver que aqui eu tenho uma equação de balanço de potência ativa que, assim, ao abrir aqui as expressões, eu vou ficar essa matriz vezes delta delta e essa matriz aqui, que é J2 vezes delta V sobre V. Aí, eu estou dizendo que esse J2 é zero. Por quê? Porque a matriz jacobiana, ela representa uma sensibilidade, né? Quando eu faço aqui, ó, vou voltar aqui. Quando eu faço, tá aqui ela, né? J1, J2, 3 e 4. A J1 é a derivada parcial da potência ativa em relação ao ângulo. A gente sabe que a potência ativa, ela é fortemente influenciada pela variação angular. Então, aqui é uma sensibilidade, uma derivada. Então, como uma variável é fortemente acoplada à outra, isso aqui dá um valor significativo, um valor bem maior, né, do que esse outro aqui. Ou seja, é uma relação que em sistemas elétricos é intrínseca, ela é forte. É da natureza do sistema elétrico, ou seja, a gente controla o fluxo de potência ativa nas linhas, a gente viu, pelas aberturas angulares. Então, isso aqui está mostrando que essa relação aqui é forte. Já essa aqui, que é a variação da potência ativa com o módulo da tensão, é fraco. Se eu fizer uma variação de tensão, pouco eu vou influenciar na variação do fluxo de potência ativa. Então, aqui é muito, muito menor. A mesma coisa acontece com essas duas equações, que é a J3 e J4, onde a J3 é a variação da potência reativa com o ângulo. Se eu mexer na abertura angular, pouco eu afeto o reativo. Mas, se eu fizer uma mudança, uma variação na tensão, eu afeto significativamente a potência reativa, o fluxo de reativo, a injeção de reativo. Então, isso aqui também é forte. Ou seja, esses dois elementos, essas duas sensibilidades, o J1 e J4, são dominantes em relação a J2 e J3. Então, o método desacoplado se baseia nisso. Então, eles zeram essa relação e essa aqui. Aí o sistema fica, que a gente chama, desacoplado. Então, um sistema desacoplado, todos têm essa forma. As derivadas cruzadas, né? Potência ativa com módulo, a gente despreza, e a potência reativa com o ângulo a gente despreza, fica só com as principais. Então, isso vai gerar duas equações independentes. Uma equação que
que é ΔP, que é igual a menos J1 delta, ΔQ, que é igual a menos J4 ΔV sobre V. Aí, como eu quero calcular essas duas coisas, só inverter as duas matrizes, J1, J4. E com isso eu tenho, então, meu processo iterativo, uma nova solução na iteração K mais 1, da minha fase e meu módulo, é o valor anterior mais esse incremento que eu vou obtendo a cada iteração K. Então, os métodos desacoplados todos são baseados nessa simplificação. E essa simplificação ela não é um absurdo, a gente viu que ela reflete uma característica física mesmo, intrínseca a dois sistemas elétricos. Isso aí é verdadeiro em qualquer sistema elétrico. Então, é por aí que o pessoal trabalha em termos de simplificações. Aí, agora, esse método desacoplado, ele ainda permite algumas simplificações adicionais, que aí a gente chega no método mais simplificado de todos, que é o método desacoplado rápido. Aqui nesse método desacoplado, eu ainda tenho aqui, ó, a matriz jacobiana, né? Só que ela tem, eu estou trabalhando com as derivadas, com as duas submatrizes, não mais a matriz completa. Então, isso reduz, de alguma forma, o processamento, né? Assim, o requisito, né, de processamento diminui, porque as matrizes são menores, para me inverter, etc. E eu também posso aplicar, nesse mesmo sistema aqui, desacoplado, aquele procedimento de manter derivada constante. Então, você vai acumulando uma série de simplificações, no intuito de facilitar o processamento, né? Desde que convirja, né? Porque se a coisa tem problema de convergência, você vai voltar ao método padrão, que é o método completo, que ele é mais robusto, ele garante mais a convergência, né? Então, o método desacoplado ele fica com duas iterações separadas. Faço uma iteração para calcular a fase, que é essa daqui, aquela que a gente viu, e faço uma outra iteração para calcular o módulo, que é essa daqui. Então, dá a impressão, então, que eu poderia fazer só essa solução e independente dessa, né? Mas não é bem assim, porque quando eu uso essa equação para calcular a fase, a atualização da fase, essa fase ela é uma solução complementar desse módulo. Então, na verdade, essas duas equações aqui são resolvidas simultaneamente. Uma, depois a outra, e quando eu fizer o teste de convergência, eu faço do conjunto, né? É somente quando as duas convergirem simultaneamente é que eu estou na solução. Aí eu vou pegar o módulo da tensão I, por exemplo, daqui, a fase da tensão I daqui. Entendeu? Então, um completa a outra. Então, a gente vai levando o processo iterativo, sempre fazendo uma e depois a outra, simultaneamente, né? Para poder pegar uma parte da solução, que é o módulo de uma, e outra parte da solução, que é a fase da outra. Bom, então, a partir do método desacoplado, como eu falei, a gente consegue ainda uma coisa mais simples, que é o método desacoplado rápido. Aí o método desacoplado rápido, ele vai simplesmente trabalhar esses elementos dessas matrizes. Olha, essa matriz aqui, na verdade, é o quê? É o J1. Essa daqui, na verdade, é o J4. Vocês podem ver, né? Isso vem lá de trás, J1 está aqui, J4, já está aqui, ó. Aqui, ó, J1, esse elemento, J4 é esse outro. Nós fizemos o desacoplamento, aqui é 0 e 0. Então, a gente vai partir do método desacoplado e fazer, então, o método desacoplado rápido. Então, o que eu vou fazer é trabalhar em cima dos elementos dessa submatriz J1. Então, ele tem dois elementos. Tem a diagonal, que é derivar a equação de balanço em relação à fase da tensão na
aquela mesma barra, aqui, aí, e que a gente viu que a solução era essa. Dava QI transmitido, VI quadrado BI. Isso aqui a gente fez lá na derivada dos elementos, né? E para a outra aqui, para J4, que essa é V, derrão de V, derrão de Q, derrão de V, delta V sobre V, a derivada dava isso, um elemento da diagonal, que é menos QI transmitido, mais VI, BI quadrado. Aí que acontece. Estou procurando ainda mais, procurando simplificar mais ainda o método, feito essa simplificação aqui, onde usual em sistemas elétricos, esse valor aqui, VI quadrado BI, numericamente é bem maior do que esse daqui. Sempre acontece isso. E a gente vai ter essas duas parcelas, onde essa aqui sempre é maior. Então, o que vai fazer aqui? A gente vai pegar, com essa consideração de VI quadrado BI ser muito maior do que o QI transmitido, um módulo, né? Despreza-se essa parcela, Aí os elementos da diagonal daquela matriz J1, fica só isso, VI quadrado BI. E o da matriz J4, né, fica somente VI quadrado BI, que são iguais. Agora eles passam a ser iguais. Bom, agora vamos ver os elementos fora da diagonal dessa J1, né, e dessa J4. A gente sabe que eles são dados por essas relações. A derivada parcial da balança potência-ativa em relação à fase da barra K, dá menos VI, VK, GI, seno, menos VI, cosseno. E para o elemento lá da matriz J4, vai dar o elemento fora da diagonal, né? Dá essa expressão também, né? Menos VI, VK, GI, seno, e são iguais, né? São iguais aqui. Agora, em cima dessas duas equações, a gente faz outras simplificações, que são as seguintes. Isso é simplificação mesmo, você está fazendo hipóteses aí, né? E, na verdade, está dizendo que se o ângulo for muito pequeno, a abertura angular for uma coisa pequena, próximo de zero, isso vai implicar que o cosseno seja 1. Então, onde tem cosseno aqui, se eu estou supondo um ângulo pequeno, vai dar em torno de 1, aí ficaria somente B e K aqui, e B e K aqui. E também, se o ângulo é pequeno, eu vou ter que o seno seria zero, próximo de zero. Então, são aproximações. E feito isso, então, essas expressões vão resultar VI, VK, aqui daria zero, aí B e K e 1 aqui. Então, daria VI, VK, B e K. E essa outra daria VI, VK, B e K também, iguais. Aí a matriz J1 e a matriz J4, elas ficam expressas em função de quê? A matriz, a diagonal, por exemplo, está aqui a diagonal, fica em função só da matriz B, que é a parte de susceptância da matriz Y. Né? Então, a gente estava com uma matriz jacobiana, grandona, e eu estou obtendo os elementos das submatrizes em função somente da matriz admitância. Se a gente montar a matriz admitância no nosso sistema inicialmente, já tem os elementos para fazer o load flow. Então, é uma tremenda simplificação. Não tem que montar jacobiano, não tem que fazer mais nada. Só a matriz Y já resolveria o meu problema, que é o que está dizendo aqui. Que os elementos da matriz J1, que eu estou usando, da matriz J4, dependem somente dos B e I, que é diagonal, e do B e J, que é fora da diagonal. Então, essa é a grande simplificação que acontece, que a gente consegue, então, representar os elementos da matriz aqui J1, da matriz J4, né? Eu parti desse método desacoplado e fiz as considerações. Aqui já é função somente da matriz susceptância,
e a parte imaginária da matriz admitância. Então, o método, ele simplifica enormemente. Tá? Então, esse que é o método desacoplado rápido. Aí tem uma forma de escrever compacta, que é o seguinte. Aqui está só voltando aqueles elementos, que o valor da derivada da potência ativa em relação ao ângulo na barra I, né? E viu que deu isso. Aqui é a mesma coisa. Não sei por que foi colocado. Aqui, na verdade, é I, né? Aqui seria fora da diagonal, né? E vai dar... Um negócio aqui que teria que ter VK, né? Quer ver lá? Vamos ver aqui. Aqui o elemento da diagonal. E fora da diagonal é esse daqui, VI e VK. Então, essa daqui que está escrito errado bem aqui. Aqui da diagonal, porque a variação da derivada parcial de I em relação à fase I, aí dá isso aqui mesmo. Aqui seria a derivada parcial de I em relação à fase K. Aí daria VI e VK, né, que é o que está lá. E aí seria o elemento fora da diagonal. Aí acabou repetindo, né? Por algum erro de escrever, repetiu mesmo, mas seria derivada parcial de PI em relação a delta K, daria VI e VK, não VI quadrado. E para a matriz J4, então seria a derivada parcial da potência reativa em relação ao módulo da seção I, que é o elemento da diagonal, da VI quadrado. E esse daqui, fora da diagonal, pode ver que é a potência, balanço de potência na barra I e a tensão na barra K, VI e VK. Esse daqui seria em relação a K, que daria essa mesma coisa em I. Então, o que se faz é o seguinte: se a gente for escrever de uma forma matricial, a gente está vendo que esses elementos das matrizes, eles vão ser um V, B, V, né? Vai dar uma coisa assim, V, B, V. Aí se VI, BI, VI. Aqui seria, no caso, VI, BIK, VK. Aqui também eu poderia escrever também VI, BI, VI, que tem o VI quadrado, né? Separa em dois. Aqui eu teria VI, BIK, VK. Para dar essa forma aqui que se está usando aqui. Então, para a potência, eu poderia escrever, então, em forma compacta, que as equações de balanço ΔP seriam dadas por V, um B, né, matriz B, e um outro Vzinho aqui, que eu dividi para cá, delta. Aí o balanço de potência reativo seria a mesma coisa, seria um V, B duas linhas e outro V. Aí esse outro V, eu cancelei com ΔV sobre V, né, que tem um ΔV sobre V na definição. E um V daqui veio dividindo aqui. Aí ficou essa forma. É somente maneira de escrever estas relações que estão individuais aqui, para diagonal e fora da diagonal. Bom, aí então, nessa equação de balanço de potência ativa, apareceu aqui um Vzinho aqui, ó, que eu posso eliminar daqui para ficar o acoplamento perfeito entre balanço de potência ativa, dependendo somente da abertura angular. E aqui, aqui já está o quê? Eu tenho o balanço de potência reativa em função da variação de tensão. Então, esse padrão, eu então vou desprezar esse V aqui, eu vou dizer que ele é um PU. Posso dizer que esse V aqui é um PU, aí fica então as expressões finais do método desacoplado rápido, que é essa daqui. ΔP sobre V é igual a menos uma matriz B', ΔΔ. ΔQ sobre V é igual a menos a matriz B duas linhas, ΔV. Agora, por que tem duas matrizes, B' e B duas linhas? A gente viu quando a gente derivou, a gente só tinha a matriz B mesmo.
Era a matriz admitância, a parte imaginária da matriz admitância, que é a matriz septância. E aí, para mim chegar no método desacoplado rápido, apareceram duas matrizes, né? Uma para balanço de potência ativa e outra para balanço de potência reativa, que é chamado B' e B2. Isso aí é um refinamento para tornar o método ainda mais, digamos assim, desacoplado, onde diz o seguinte: como eu estou fazendo um balanço de potência ativa aqui, ó, essas equações é balanço de potência ativa. Aí essa matriz seria uma matriz da rede, dos elementos da rede. Aí tem elementos na rede, por exemplo, que não afetam a potência ativa. Por exemplo, um elemento da rede, que estaria nessa matriz aqui, B, né, inicial, que não afeta o balanço de potência ativa, é um banco de capacitor. Se eu tiver um banco de capacitor, ele não vai influenciar no balanço de potência ativa, porque ele só afeta o reativo. Então, isso é para mostrar exatamente que a gente só deixa nessa matriz B' os elementos de rede que afetam o balanço de potência ativa. Aí, no caso, tem tapa em quadratura. Tapa em quadratura afeta somente o balanço de potência ativa e não afeta o de reativo. Aí, nesse caso da B', eu só deixo aqui os elementos que afetam o balanço de potência reativa, como, no caso, o banco de capacitores. Então, os bancos de capacitores que tiverem no sistema, eles vão ser inseridos somente na B', e não na B'. Os TAPs defasadores vão ficar só nessa matriz e não nessa. Aqui a gente fica com equações mais especializadas, onde essas matrizes B' e B', que inicialmente era uma só, foram separadas para dar mais eficiência ao método. Só isso aí. Mas você pode, se quiser fazer, você faz a operação com as matrizes B, geral mesmo, que funciona também. Só que os métodos que a gente usa são métodos comerciais, eles vão estar assim, sempre bem optimizados, onde as matrizes são diferentes um pouquinho. Onde B', matriz de septância B, como a gente viu, sem linhas e colunas referentes à barra de referência. Isso a gente já sabe, né? Porque eu vou calcular fase. Com essa matriz aqui, a gente obtém nessa equação aqui as fases. E as fases, a barra de referência já tem a fase conhecida. Então, na matriz B' não precisa não precisa ter a representação da barra de referência. E, além disso, só tem nessa matriz elementos que afetam o fluxo de potência. Assim, elementos que afetam o fluxo de potência reativa são omitidos. Como exemplo, banco de capacitores. Aí, na matriz B', ela também é uma matriz de septância B. Originalmente, ela veio daqui, a mesma matriz B. Mas ela não tem linhas e colunas referentes às barras PV e referência. Então, todas as barras PV e referência não vão estar representadas nessa matriz. Por quê? Porque, olha, eu estou usando ela para calcular a variação ou a atualização da tensão, vou calcular o ΔV. Aí, você lembra que uma barra PV, eu já sei a tensão. E uma barra de referência, eu já sei a tensão em módulo. Então, não preciso calcular a atualização dessas tensões, já que elas são conhecidas. Então, por isso que essa matriz se altera um pouco, não se representam as barras P, V e referência. Então, por isso ficam duas matrizes um pouquinho diferentes uma da outra. Aí, com isso, então, o processo tem duas malhas aqui, né? Tem essa malha de cálculo de atualização de ângulo e essa malha de atualização de tensão, ou seja, o módulo da tensão. Como a gente fazia no método desacoplado rápido, desacoplado. Só que isso aqui é chamado de desacoplado rápido, porque eu fiz todas essas mudanças, né, dos elementos das matrizes J1 e J4.
e elas se transformaram em matrizes susceptância. Aqui tinha um J, né? Que era um J1, aí virou uma matriz septância. Aqui tinha um J4, que virou uma matriz septância. Então, esse é o máximo de simplificação possível. Você tem um sistema elétrico, você monta a matriz da rede desse sistema, que é a matriz de admitância, Y, que é igual a G mais JB. Aí você pega esse B da matriz septância, né? E faz as adaptações para pegar B' e B duas linhas, dentro dessas considerações aqui. Aí com isso você está com o método de solução de load flow, chamado desacoplado rápido, que é bastante utilizado, né? Todos os programas têm. E funciona muito bem, principalmente para sistemas de alta e extra alta tensão. Sistema de transmissão, por exemplo. Já para sistemas de distribuição, redes de baixa tensão, alimentadores secundários, rede de 13.8, de 220, 127, que é a rede secundária, não vai funcionar muito bem isso aqui. Porque a gente fez uma série de simplificações e elas são bem verdadeiras para o sistema de extra alta e alta tensão. Pode ver que aqui, olha, não tem nem resistência, né? Estamos trabalhando só com susceptância. Foi desprezado esses termos aqui de condutância, né, que entraria a resistência por aqui, todos foram desprezados por essas considerações, né? Então, com isso, não é recomendado, então, eu pegar um método desacoplado rápido e aplicar num load flow, num estudo de um alimentador de distribuição. Então, para uma secundária, principalmente, né, que é na rede secundária, são os alimentadores secundários, onde está a nossa residência, as bitolas dos fios são muito finas, né? Então, a resistência é alta. Essa resistência alta não dá para desprezar o valor dela. Mas já no sistema de transmissão, aí essas bitolas são maiores, bem grandes, né? Tem muito mais cobre, muito mais alumínio, né? Se for de alumínio ou de cobre. Então, a resistência é pequena, que é feito de propósito mesmo, para a gente ter menos peso por efeito jogo. Aí, com isso, se a gente comparar relativamente, as reatâncias, que são X, né? Que vai dar as susceptâncias, reatâncias são maiores do que as resistências. E com isso, então, eu posso desprezar a resistência e ficar só com a reatância, que é mais significativa. Então, esse é o princípio dessas simplificações aqui, e de tal forma que esses métodos funcionam muito bem, mas são mais indicados, como se viu, para sistemas de transmissão de grande e alta tensão, extra alta tensão, tensões de 138 kV, acima de 230, etc. Tá? Bom, aqui então as equações finais, que está repetindo aquilo lá. Delta P sobre V, menos B', delta Q sobre V. Aí a solução que é obter delta é inverter essa matriz aqui. Aí essa matriz ela é constante, né? Então você faz somente com a inversão. O processo iterativo todo, faz só uma vez. Já que é a matriz da rede, só ia mudar essa matriz e essa daqui, se a gente tirar algum elemento da rede, de ligar uma linha ou outra coisa. Aí elas mudam. Também diferente do método jacobiano, que eram derivadas mesmo, eu tinha que atualizar em cada iteração. Tá? Então, com isso a gente tem o método desacoplado rápido, que vocês vão trabalhar nele nesses programas que vocês vão usar. O método, programa lá, o Power Word, a gente tem, né? Você tem lá por opção lá dentro, né? Pode escolher Gauss, pode ser Gauss-Seidel, pode ser Newton-Raphson, pode ser um método desacoplado rápido. E não tem mais umas variações de métodos de solução. Muito bem.
Bom, aqui são ajustes e controles automáticos em fluxo de carga. A gente vai... É tipo um complemento isso que eu vou passar um pouco mais à frente. Para a gente aproveitar a sequência e para fazer o exercício, a gente precisaria, então, conhecer só o fluxo de carga DC. Nós não temos ainda meia hora, acho que dá para a gente fazer isso. E aí depois eu volto fazer alguns comentários, alguma aula sobre esses ajustes e controles automáticos em fluxo de carga. Mas, na verdade, assim, em linhas gerais, esses ajustes e controles automáticos é que a gente tem que incorporar nos algoritmos de solução, a cada iteração, todos os controles que a gente tem. Por exemplo, eu tenho um transformador que ele tem um TAP que é variável sob carga, ou seja, se variar a carga, o TAP varia para regular a tensão. Aí ele tem um mecanismo de fazer variação de TAP, né? O TAP ele é discreto, vai pulando, vai tendo os passos definidos que o motor de passo aciona, ele pula de um contato para o outro, aí faz uma relação de tensão diferente e com isso ele controla a tensão no primário e no secundário. Então, isso, se eu estiver considerando num sistema que eu tenho um transformador com TAP variável, esse algoritmo de variação do TAP está incorporado no algoritmo lá. Os algoritmos já têm isso. Aí você vai declarar que o TAP é fixo ou variável. Se o TAP for fixo, não precisa fazer esses ajustes. Fica a mesma posição de TAP até o final da solução. Aí também tem outros ajustes. Por exemplo, eu tenho uma barra que é uma barra de tensão controlada, uma barra PV. Para ela ser barra PV, ela tem que ter uma fonte de reativo para controlar a tensão. Aí, esse reativo pode ser banco de capacitores, pode ser reatores, pode ser compensador síncrono, qualquer elemento desse ativo que faz isso. Ele tem limite inferior, limite superior de geração de reativo. Então, isso eu tenho que incorporar e vou controlando. Quando, digamos, o meu controle de tensão naquela barra atingiu o limite, ou seja, não tem mais reativo para controlar, né? O programa tem que reconhecer isso. Então, esses são os ajustes e controles que a gente incorpora no algoritmo. Geração ativa, mesma coisa. Meu gerador lá na usina, ele não pode gerar um valor qualquer, ele tem um limite mínimo e um máximo de geração. Então, essas coisas são incorporadas nos algoritmos para refletir, né, esses aspectos práticos do sistema elétrico. Então, é isso que tem aqui, como fazer isso em termos de algoritmo. Que a gente vai depois ver em mais detalhe. É formulação matemática usando o método de desacoplado, né? A gente trabalha aqui o método desacoplado. Tem como fazer em cima do método desacoplado essas considerações. Não é meio pesado, depois a gente vai voltar. Para seguir assim na sequência e a gente fechar o mínimo que a gente precisa lá para o exercício, tem essa parte chamada de fluxo de carga linearizado, ou fluxo de carga que a gente chama DC ou CC. Aqui está mal colocado, né? DC a gente já pensa que é corrente contínua, né? Direct current, ou corrente contínua, e não tem nada a ver. É um fluxo de carga para sistemas alternados como o outro. A diferença é que nesse fluxo de carga, que ele é muito simples, eu não tenho informação de potência reativa. A potência reativa, ela só é representada no fluxo de carga que nós vimos, que é o AC, né, que é o tradicional, que a gente usa para planejar a operação do sistema, coisa de curto prazo, né? O reativo em um sistema elétrico, ele só tem sentido se eu tiver bem definição da carga, da topologia, né, do ponto de operação. Aí sim, aí o reativo tem sentido trabalhar com ele. E o reativo, ele não tem nem direção preferencial. A gente viu
E o reativo circula dependendo da tensão nos pontos, né? Se entre um ponto e outro as tensões estão variando, esse reativo também está variando, mudando de direção. Ele vai sempre do módulo de tensão maior para o módulo de tensão menor. Então, imagina um sistema elétrico, um alimentador, tem um transformador que a tensão pode subir um pouco em relação ao outro, aí já inverteu o reativo. Aí depois, por uma mudança de carga, de alguma coisa que aconteceu, foi o inverso, aí já mudou ao contrário. Então, não tem sentido fazer planejamento de reativo a longo prazo. Então, esse fluxo de carga DC, ele é usado para a gente expandir nossa rede elétrica, nosso sistema elétrico, em horizontes de vários anos à frente. 3, 5, 10 anos à frente. E é isso toda empresa tem que fazer. Ela está com a sua rede operando hoje, 2021, mas ela tem que ter estudo com horizonte de 2031, 2035, para ver como é que ela vai atualizar, né, seus elementos de rede, né, as capacidades, etc., para atender o crescimento de demanda. Então, tem as metodologias para se fazer a previsão da demanda futura, baseado em quê? Informações econômicas, sociais, políticas, né? Tudo isso. Então, são informações que dão, né, uma tendência de crescimento de uma região. Surgiu uma nova exploração, um novo polo industrial, surgiu isso, surgiu aquilo. A renda do brasileiro está melhorando, então vai gastar mais energia, sei lá, coisas que são indicadores, né, de várias naturezas, que dão, assim, indicações ou tendências de crescimento da demanda. Então, as empresas, elas têm um estudo, ano a ano, de como vai crescer as suas demandas, e elas precisam simular isso na rede elétrica. Então, pega a rede elétrica que tem, joga a demanda esse ano, aí posso operar com essa demanda? Dá para atender? Dá. Se for essa mesma rede para o ano seguinte, dá para atender a demanda com crescimento previsto? Dá. Aí para o próximo ano, não dá mais, aí começou a dar sobrecarga em algum ponto, o transformador não aguentou mais, assim vai. Então, ela consegue ir analisando em horizontes futuros se a rede que ela tem disponível atenderia ou se teria que fazer obras, né? Se teria que fazer reforços de rede para atender esses horizontes de carga futuro. Então, para isso, só informação de potência ativa. Só quero saber dos megawatts, né? Eu não quero saber dos reativos. Daqui a 5 anos, eu nem sei que reativo vai estar circulando, porque eu ainda não sei o que está operando, né, exatamente. Então, para esses estudos de longo prazo, a gente só faz cálculo de fluxo de potência ativa, que são os megawatts, né, que eu tenho que gerar, que é a potência ativa que a gente está gerando mesmo, que eu tenho que transmitir, e com isso me dá as capacidades que eu vou ter de transformadores, de linhas, e etc., né? E com isso, a potência ativa, a gente sabe que ela depende do ângulo só, ela não depende do módulo da tensão. Se eu for fazer balanço de potência ativa, eu não estou interessado no reativo, então basta eu trabalhar com o ângulo. A gente viu, quando a gente fez o método desacoplado, a gente fez potência ativa e ângulo, que é a relação forte. Agora, aqui no caso, seria a mesma coisa. Eu quero trabalhar um fluxo de carga só com potência ativa e o que vai influenciar? A abertura angular. Então, é isso que vai resultar num sistema bem simples de equação de balanço energético, onde nem a solução do fluxo de carga DC nem é iterativo. É uma solução direta, analítica. Então, seria isso daqui, ó. A gente vai começar com uma equação de fluxo de potência ativa. Essa equação de fluxo de potência ativa, a gente já viu, veio do modelo Pi lá. Isso aqui está completo, né? Seria uma simplificação que a gente fez. Daria VI quadrado, GIK, menos VIK, GIK cosseno, menos BK seno. E aqui nós temos os elementos físicos.
condutância da linha e a susceptância da linha. São valores físicos, não são valores matriciais ainda. Agora, como eu estou interessado, né, em fazer as simplificações para essa condição de fluxo de carga DC, a primeira coisa que a gente vê é que essas tensões aqui, V1, VI, VK, etc., não tem sentido elas estarem variando, porque há 10 anos na frente eu quero um PU e acabou. Eu vou projetar um sistema para tensão nominal. Eu vou fazer o projeto de uma limitador de 13.8. Então, a tensão é 13.8. Estou fazendo o estudo de uma linha de 230 kV. 230 kV a tensão e acabou. Então, a primeira coisa é isso, que as tensões não se calculam mais. Não tem interesse em calcular, porque eu já sei que a aproximação de um PU é suficiente. E aí, a outra aproximação que se faz é essa daqui, que os ângulos, que as aberturas angulares são pequenas. Então, se a abertura angular é pequena, tem uma outra aproximação que a gente usa, que é conveniente, é que se o ângulo é pequeno, o seno desse ângulo se confunde com o próprio argumento dele. Principalmente quando está irradiando, né? Vocês já observaram os valores, um ângulo 0,0, não sei lá quanto. O seno dele é dessa faixa também. Então, é isso que está dizendo aqui. Então, para as condições de ângulos pequenos, aqui a abertura angular pequena, em vez de usar o seno, eu uso só a abertura angular. Aí, com isso, a gente vai ter aqui no caso vai ficar a abertura pequena, então o seno vai ficar quanto? Vai ficar 0, né? Não. Peraí, tem que fazer. Assim, o seno fica 1, tá certo? Aí se o seno fica 1 aqui, ó, a abertura é pequena, tá? Eu estou fazendo essa suposição do seno ser um argumento. E aqui, então, fica 1, porque é o cosseno de 0, próximo de 0, né? Aí vai ficar, então, VI, VK, GIK, quadrado, GIK, aliás. Então, fica... Eu vou cancelar quando I for igual a K, eu cancelo isso daqui, né? Vai sobrar só BIK, que seria esse aqui, 1 sobre BIK. Porque o BIK, vocês estão lembrados que é x e k sobre RK quadrado mais x e k ao quadrado. Aí fica, então, 1 sobre BIK, que é o inverso, né? Então, com isso, o fluxo que eu vou calcular, ele só depende da abertura angular, ΔI menos ΔK, dividido pela reatância do trecho da linha lá, que é x e k. Então, fica uma expressão bem simples. Essa expressão enorme se transforma nessa aqui, que seria uma abertura angular, e a rede elétrica seria representada pela sua reatância. Então, não estaria representando a parte de condutância. Então, para isso, o balanço de potência ficaria dessa forma. Uma barra aí qualquer, a potência injetada, que é a potência transmitida, ela é dada, né? Ela é igual à potência gerada na barra menos a potência consumida. Ou seja, a potência gerada menos a potência consumida menos a potência transmitida, que é essa, é igual a 0. A gente já viu isso. Então, essa potência transmitida é a soma do fluxo, que a gente já tinha visto, de todas as linhas ligadas à barra I. Então, esse PI, que é a injeção de potência na barra I, somatório das linhas K de I até N, K diferente de I, do fluxo da linha, que era isso aqui, né? O fluxo é isso aqui, PIK é ΔI menos ΔK, dividido por X e K. Então, aqui eu estou só multiplicando por X e K menos 1. Aí, então, eu posso também abrir em duas expressões, onde eu tenho o ângulo separado aqui. Então, seria essa expressão, abrindo, né? Seria multiplicado pelo ΔI, isso aqui, mais uma outra parcela multiplicada pelo ΔK, que é a abertura aqui angular. ΔI
menos ΔK. Então, mudaria essa expressão final, onde isso daqui eu posso colocar em uma forma matricial, nos ângulos aqui isolados, que seria uma expressão onde eu tenho a potência injetada, daqui, PI. Aí, isso aqui vai dar elementos 1 sobre XI, né, X e K, um monte de X e K aqui, né, compondo uma matriz, e esses ângulos aqui fora multiplicando, né? Então, teria uma forma matricial dessa forma, que representaria uma equação dessas, termo a termo, né? Se fosse multiplicar, se fosse calcular lá da matriz, teria uma coisa dessa aqui. Então, essa aqui é a formulação do fluxo de carga DC. Eu vou relacionar, então, a injeção de potência com as aberturas angulares a partir da matriz, de uma matriz B, que é uma matriz tipo admitância, e os elementos são todos 1 sobre X, que são somente as reatâncias, né? Somente 1 sobre as reatâncias, pelas simplificações que a gente fez. E esse delta aqui é o vetor dos ângulos de fase das tensões. E a B, matriz, tipo admitância nodal, cujos elementos, ele não inclui o nó de referência, né? Por que a matriz B não inclui o nó de referência? Porque o ângulo do nó de referência eu sei. A barra de referência, o ângulo é 0 graus, foi dado já, é conhecido, que a partir do ângulo da barra de referência que a gente obtém as aberturas das outras barras. Então, os elementos da diagonal seriam B e K, menos 1 sobre X e K. Daria dessa forma aqui, né? Menos 1 sobre X e K. E os elementos da diagonal é a soma de tudo que está ligado na barra. É como a gente monta a matriz, a admitância, né? Então, a gente monta a matriz de admitância, elemento fora da diagonal, negativo da admitância de conexão entre as duas barras, e elemento da diagonal, a soma de todas as admitâncias das linhas que estão ligadas na barra I específica, né? Então, aqui um exemplo de aplicação, né, disso, só para a gente fixar essa estrutura aqui da matriz, que é muito simples, né? É dado bem aqui. Então, um exemplo de montar a matriz B. Tem aqui um sistema que tem uma barra B1, barra B2, barra B3, barra B4. As linhas são representadas somente pela reatância, né? O load flow DC, o fluxo de carga DC, ele não trabalha com perdas diretamente, então ele não tem representado a resistência. Então, é somente as reatâncias. Então, os elementos são 1 sobre X. Então, aqui eu tenho uma reatância do trecho que seria X e 2, e aqui vai, então, a admitância, que é a susceptância, que é 1 sobre X e 2, que é o nosso Bzinho aqui, né? Esse Bzinho aqui, B e K. Então, é 1 sobre X e 2. Aqui na diagonal, né? No caso da diagonal, né? Aí aqui eu teria, então, B2 a B3, outra reatância, 1 sobre X e tal. Aqui, etc., 1 sobre todas elas. Aí como é que eu monto essa equação, que é a equação do fluxo de carga DC? Eu teria que ter uma injeção na barra 1, está aqui. Uma injeção na barra 2, está aqui. Na barra 3 e na barra 4. Então, tem esse vetor de injeções, P1, P2, P3, P4. Que é igual à matriz B, que eu monto igual, é montada a matriz admitância. Então, o elemento 1, que está ligado aqui na barra 1, soma de tudo que está ligado à barra 1, só tem esse elemento. Então, está aqui, 1 sobre X, 1, 2. Fora da diagonal, entre 1 e 2, o que tem? É o negativo desse elemento. Está aqui, está faltando essa barrinha aqui. Entre 1 e 3, é 0 porque não tem ligação física. Entre 1 e 4, é 0 porque não tem ligação física. E delta 1 aqui. E assim vai. Então, ela é simétrica, então esse elemento é o mesmo. O elemento da matriz, o B22, aqui a barra 2,
na diagonal, tudo está somando aqui, está ligado. Então, este, mais esse. Aqui a soma. Fora da diagonal, o negativo da ligação física, daqui. E assim a gente monta com facilidade a matriz. E tem, então, a minha equação para ser resolvida pelo load flow DC. Aí pode ver que os ângulos eu tenho B1, B2, B3 e B4. Então vai ter delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Não estou calculando os módulos das tensões. Pode ver, só o ângulo agora. Agora, a solução é direta, uma solução analítica. Não precisa de processo iterativo. E essa equação aqui eu posso diretamente resolver. Então, esses ângulos, é só inverter a matriz B, que eu acabei de montar, e multiplicar pelo vetor P que eu conheço. Esse vetor P eu conheço. Tá? Então, esse seria, em síntese, o método de fluxo de carga DC. Eu não preciso de métodos especiais, só preciso de ter rotinas que façam de forma eficiente inversão de matrizes. Qualquer um pode usar qualquer rotina de inversão eficiente que tem um método de fluxo de carga DC. Aí vê que é uma só iteração, não tem nada. Só que todo fluxo de carga tem que ter uma barra de referência. Então, eu vou escolher, digamos aqui, a barra 1 como referência. Se ela for a minha referência, quer dizer o quê? Que o ângulo eu já conheço. Então, esse ângulo aqui eu já sei, então ele não é uma incógnita. Então, ele tem que cair fora. Aí eu elimino o quê? Uma linha e a coluna reduz essa matriz a uma matriz 3x3 resultante aqui, que envolve, então, somente as fases 2, 3 e 4 que eu preciso calcular efetivamente. Então, eu vou trabalhar com as injeções P2, P3 e P4, que é igual, então, a essa matriz reduzida, fase 2, 3 e 4. E a solução, então, é inverter essa matriz reduzida. Aí vou ter essa fase, essa fase, essa fase. Se eu tenho essas fases na barra 2, 3 e 4, e eu já sei da barra 1, aí eu tenho todos os fluxos aqui. Ó. Aí eu desprezei, digamos, eu não usei o P1, mas eu posso calcular o P1 por onde? Pelo esse fluxo, porque eu sei que aqui, ó, injetando aqui, o P1 coincide com o fluxo que vai circular aqui. Então, esses fluxos todos, a gente só vai calcular da seguinte forma. O P12, por exemplo, P12 aqui é o delta 1 menos delta 2 sobre x12. E esse aqui, ó, P12. Aí, nesse caso, P12 é igual ao próprio P1, né? P23 é 1 sobre x23, delta 2 menos delta 3. P24, 1 sobre x24. Então, fica tudo definido. Aí eu tenho um fluxo de carga DC, os fluxos de potência ativa, que está fluindo em todos os ramos. Aí eu vou saber se essa linha específica ou esta aqui, ou um transformador, por exemplo, eles suportam esses fluxos, né? Ou se estão sobrecarregados. Aí, se estiver sobrecarregado, aí eu estou no ano, digamos, 5. Eu sei que quando eu chegar no ano 5, tenho que fazer algum reforço nessa linha, por exemplo, para evitar essa sobrecarga. Tem que fazer uma obra aqui antes, né? De ampliação, mudança de bitola, qualquer coisa que seja aí. Então, aí que vem os investimentos em cima desse planejamento. Vocês podem ver, então, que é só as aberturas angulares que interessam e eu não tenho informação de perdas, né? Eu não tenho aqui as perdas de energia, eu não tenho a resistência, né? Tudo é só reatância aqui, ó. Então, essas perdas de energia, perdas ativas, no caso, normalmente elas são bem menores do que o fluxo realmente principal. A gente sabe que isso é verdade. A maior parcela aqui é devido aos megawatts, devido às cargas, né? Aí o que eu perco aqui é bem menor. Mas existe maneiras de a gente corrigir essa solução
para incorporar, né, uma estimativa de perda. Então, tem o método de load flow DC, com incorporação de correção para perda de energia, ou perda de potência ativa, no caso, tá? Então, esse é o fluxo de carga DC. E não é iterativo, é somente essa operação, só que essa operação aqui ela é complicada. Imagina um sistema elétrico brasileiro todo interligado. Eu vou fazer o planejamento de 10 anos dele. É usado uma ferramenta dessa para fazer. Só que essas matrizes são enormes. Eu não vou fazer uma inversa com adjunta cofatora, ninguém faz isso. Eu tenho que fazer uma solução de sistema de equações lineares, onde eu faço a inversão pela solução de sistema de equações. Tá? Aí tem métodos numéricos que a gente usa, né? Ordenação e outras coisas, para tornar isso bastante eficiente. Pronto, então, com essa parte final aqui, de fluxo de carga DC, você já pode, então, se dedicar um pouco lá ao exercício. Eu vou mostrar aqui rapidamente o que a gente pede lá nesse exercício. Para a gente... deixa eu ver, tem que entrar aqui no diretório. Exercício computacional. Eu mandei para vocês tudo isso. Deixa eu colocar aqui o PDF dele. Está aqui. Então, isso que eu mandei, pronto. Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia. Esse aqui é o programa de pós-graduação, então, de vocês não é esse. Deixa eu dizer outro. Deixa eu ver, eu fui para o diretório errado. Deixa eu voltar aqui para o C. Curso de vocês, esse daqui, curso de Sistema de Energia 2021. Aí aqui tem esse aqui, graduação. Graduação. Então é esse. Faculdade de Engenharia Elétrica e Biomédica, turma tal. Então é esse aqui. Considera o sistema elétrico de potência, cujos dados são apresentados nas tabelas a seguir. Então, para a gente resolver esse tipo de problema, tem dois tipos de dados básicos. O primeiro tipo de dado é chamado dados de linhas e transformadores, que é aquele negócio, aquele padrão de para, né? Tem uma barra inicial, uma barra destino. Aí tem um transformador, ele é assim, dados de para primário para secundário. Aí tem parâmetro do transformador, aqui no caso a resistência dele é zero, foi dado zero, a reatância é 0,0, está tudo em P1. Aqui a susceptância realmente é zero, porque é efeito capacitivo, né? Um transformador não tem efeito capacitivo, ele tem efeito indutivo. Então, tem aqui a capacidade, 250 MVA. Isso aqui é importante para a gente saber se foi ultrapassado as capacidades. E aqui é um tráfego informando que é de 13,8 para 230 kV. E assim vai. Aqui de 4 para 5, na verdade, é uma linha de transmissão que tem essa resistência em PU, essa reatância, essa susceptância, essa capacidade. É uma linha de 230 kV. Então, nosso sistema aqui é um sistema de transmissão, 230. Tem aqui todas essas linhas, nesse mesmo padrão. Tem um transformador, 2 transformadores, 3 transformadores. Normalmente, que os transformadores, pode ver, deve estar ligando o quê? Geradores, né? Está na barra 2, na barra 3, na barra 1 tem usinas geradoras. Então, elas geram normalmente em
tensões mais baixas, 13,8, 8,9, e o transformador, ou a subestação de saída ali, eleva a tensão para a linha, para colocar no sistema de transmissão, que é 230. As linhas de transmissão, a gente vai usar o modelo Pi que a gente usou. Então, é dessa forma, tu tem o D, tem o par, tem a resistência, o elemento de série, que é Z e K, tem a resistência e reatância, e tem os shunts. Aqui na linha, o modelo Pi, a gente põe a metade para um lado, metade para o outro. Só que esse valor fornecido aqui, da suscetância, já é o valor total. Então, se eu vou entrar lá no PowerWord, né? O valor total. Do jeito que está aqui, que já é entendido que é o total. Pronto. Então, tem outro tipo de dados que é esse daqui. Dados de barra. Então, tem 10 barras no sistema. Barra 1, 2, 3. Aí, como a gente falou lá, a barra 1, 2 e 3 são barras de geração. E aqui você pode ver, tem a geração de megawatt. Todas têm geração mínima de 10 megawatts e máximo de 250. E tem a geração reativa, MVAR, que mínimo é 300 e máximo 300 também. As máquinas síncronas nas usinas, elas têm excitratrizes que tanto absorvem reativo como geram reativo para a rede. Por isso que tem um mínimo, quando ela está subexcitada, ou tem um máximo quando ela está superexcitada. E as cargas, então, aqui as cargas, essas 3 barras aqui são geradoras, então não tem carga, tudo é 0, 0, 0, 0. Aqui tem uma barra 4, que ela não tem carga, não tem geração, então é uma subestação de conexão só, de bypass, né? Está chegando, está distribuindo para outras áreas. Não tem carga local nela. E aqui tem outras subestações, 5, 6, tal, que tem carga, todas elas. Então, esses dados de barra e dados de linha é que compõem os dados que a gente vai entrar no PowerWord. Como eu já dei para vocês, para esse sistema de 10 barras, eu dei um diagrama de PowerWord, que está dizendo aqui, o diagrama de impedância desse sistema, cujos dados foram apresentados nas tabelas 1 e 2, já estão inseridos no ambiente de simulação PowerWord, conforme arquivo fornecido para a turma, que é esse sistema aqui. De modo que, para fazer esse exercício, você pode tomar esse sistema como ponto de partida. Isso aqui já está lá. Eu tirei, inclusive, esses dados lá do diagrama. O diagrama que foi dado, ele é editável ali, né? Você pode fazer alterações. Só mostrar ele rapidamente, para vocês verem. Olha, está aqui. Esse aqui é o PowerWord que foi mandado. Se você abrir aqueles dados de barra e dados de linhas, estão aqui já. Então, digamos, vocês iriam, na verdade, pegar aqueles dados das tabelas e fazer esse desenho todo aqui. Tá, os geradores, 3, né? Aí as linhas todas, os transformadores. Só que aqui a gente já rodou um outro flow aí, para testar, então dessa condição de operação. O que vocês têm que fazer, já para simplificar o trabalho de vocês, já dou esse ponto de partida, e vocês vão trabalhar em cima dele, alterando o que for necessário. Vai ser pedido lá, por exemplo, para colocar uma nova subestação a partir dessa barra 5. Vocês vão editar o diagrama que ele edita, tem as opções, o Carlos Eduardo, ele vai mostrar para vocês as coisas, aí você abre uma outra subestação para cá, a linha e tal, e depois faz as simulações. Então, já vai se facilitar muito. Esse banco de capacitor aqui, eu não dei aí no exemplo, mas vocês podem usar. Se não quiser usar, você só desliga. Cada coisa dessa, você desliga aqui em cima direto. Eu já desliguei aqui. Posso ligar. Então, vocês vão ter que reproduzir pelos dados de entrada, em cima desse diagrama, a condição lá. Deixa eu ver, cadê já esse que eu quero? Eu quero o exercício. Onde é que está o exercício? E quando desaparece, o PDF não está aqui. Deixa eu ver se eu acho o PDF também por aqui.
Ok. Bom, então, tudo bom? Tá bom. Aí, só rapidamente para a gente concluir, já vamos partir daquele exemplo. Aí, utilizando aquele exemplo lá, né, que estaria nesse sistema 10 barras, aí, você vai fazer o seguinte. A partir da barra 5, que eu postei lá, insira uma nova linha de transmissão com os parâmetros R, que é esse valor, X, que é esse valor, e o B, que é esse valor, criando uma nova barra, que é a 11, para suprir uma carga de... Então, você vai inserir esses dados. Lá você vai abrir, vai editar, colocar a linha e tal, vai aparecer a janela de diálogo, essas coisas todas, você põe todos os dados, aí incorporou. Aí sim, aí a partir disso, para o sistema resultante, com essa nova linha, você vai rodar agora um load flow, usando o PowerWord, né? E vai verificar se a solução ela está boa. Ou seja, se todas as tensões estão dentro dos limites aqui que foi dado, 0,95 e 1,05, se não tem sobrecarga em linhas transformadores, se as unidades geradoras estão dentro dos limites. Se tudo estiver ok, se você aceitar a solução, ele passa a ser um caso básico, chama. Aí você registra, bom, esse aqui é meu caso base. Aí você faz lá a tabelinha com resultados, tudo. Você pode pegar e mudar como você quiser, até conseguir um sistema que você acha que é o seu caso base. Então, você pode alterar, colocar banco, mudar os dados ali, algumas coisas, não carga, né? Mas mudar alguns ajustes de geração, set points que pode fazer. Feito isso, aí sim, a partir do caso base, você vai simular as seguintes contingências, né? A primeira contingência, no caso é 3, então aqui é 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Não tem esse erro aqui. Então, contingência 1, desligamento da linha 4.5. Aí que você vai lá no seu diagrama que você editou, desliga a linha 4.5. Aí vai executar um load flow, sem essa linha. Vai dar algum resultado. Aí você verifica nesse resultado se tem problema, se ultrapassou o limite de tensão, o limite de geração, sobrecarga, aí tá, provavelmente tem algum problema, e aí você tem que registrar tudo isso e resolver. Aí você vai fazer alguma medida para eliminar a sobrecarga, ou subtensão, sobretensão, aí roda novamente o fluxo de carga, mostrando que o sistema opera com aquela contingência. Aí, nesse caso, perder uma linha dessa é uma coisa que não é permanente, mas é uma contingência que a gente chama. Então, você vai achar um ponto de operação possível, né? Com essa linha desligada. Aí, muitas vezes, você tem que cortar carga, tem que fazer alguma coisa para que o sistema consiga operar o que sobrou do sistema. Você não pode dar blackout toda hora, né? Aí, assim, a mesma coisa com contingência 2. Assim, feito a contingência 1, resolveu, eliminou os problemas, aí você volta para o caso base, aí aplica a contingência 2, faz as mesmas coisas, volta para o caso base, aplica a contingência 3, que é esse desligamento triplo, aí faz as correções, volta para o caso base e faz aqui a última. Aí tem depois o quê? Para o mesmo sistema definido lá, no caso base, faça um planejamento para os próximos 5 anos, usando um fluxo de carga DC, supondo um crescimento uniforme de 10% ao ano das cargas. Agora, para essa questão, você vai usar o fluxo de carga DC, no próprio PowerWord você tem a opção de fluxo de carga DC. Então, você vai lá e faz a opção para DC. Aí, ele já pega o seu diagrama que está editado lá e já transforma tudo para um fluxo de carga DC. Aí, você só faz executar com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai mudando a carga, né? Vai mudando a carga e vai rodando, mudando a carga. E vai vendo o que acontece. Então, é bem simples também. No final de tudo, relatório completo dos casos estudados, comentando todos os pontos. Aí, vocês vão ter que mandar esse relatório antes de defender, para me dar uma olhada aí no dia lá, que a gente marca, né? Vai marcar essas datas.
Aí você apresenta lá em 15 minutos, mais ou menos, né, o seu exercício. Então. Aí apresenta lá o Word, ou então o PDF dele, e eu vou fazendo umas perguntas, você vai mostrando, coisa interativa. Aí eu dou a nota. Tá, então é isso, pessoal. A gente já pode começar, então, a fazer também esse outro exercício aí. Qualquer dúvida, né, pessoal? Vocês vão me perguntando aí. Alguma dúvida? Tem umas perguntas aqui, né? O banco de capacitor interfere em todo o sistema ou apenas no ponto onde ele opera? Mesma coisa, é reativo. O banco de capacitor é uma fonte reativa, ele vai interferir onde ele está. A mais distante, ele interfere muito pouco. Então, o banco de capacitor, no caso, ele é efetivo para a correção de tensão no ponto que ele tem conectado. Aí não garante a longa distância, né? Pode ter algum reflexo, né, em outro ponto mais distante, mas ele é efetivamente utilizado para corrigir, fazer alguma ação local, sempre local. Isso é individual mesmo? É bastante coisa. Já tá tudo mastigado. Foi dado o diagrama, inclusive, para facilitar, porque é remoto, né? Então, você tem que, pelo menos, pegar essa dinâmica toda de como trabalhar. Tem que pegar, baixar o PowerPoint, ler alguma coisa, e aí fazer essa inserção, né, do novo elemento. Aí começa. Por isso que tem tempo, bastante. Tem praticamente um mês aí, né? Para ir fazendo, aí tirando dúvida. Tem que aprender. Isso aí é o mínimo que a gente precisa, como assim, conhecimento dessa matéria, né? É uma ferramenta de planejamento e você, como engenheiro de uma empresa, você provavelmente vai usar, né? Vai usar, inclusive, para fazer planejamento de qualquer sistema desse que queira. Sistemas pequenos e grandes. All right. Qualquer pergunta? Professor, no ponto 5, no relatório. Oi? No ponto 5, no relatório. É um novo relatório, ou, no caso, é as soluções das questões que foram propostas? É a solução. O relatório você tira tudo o resultado. O relatório é assim, você coloca lá, né, no relatório os dados iniciais do problema, depois, primeiro caso, aí mostra o caso base e tal. O caso base é esse, aí mostra as tabelas e tal, faz algum comentário. Aí, primeira contingência, aí mostra o resultado da contingência, depois as correções. Aí o próprio PowerPoint, ele gera tudo isso, ele gera as tabelas, né, que você vai fazer depois uso para o seu relatório. Então, você já pega direto e já vai montando depois o documento. E fazendo comentário, né? Mas é em cima dos resultados todos. E Tudo bem, professor. vai fazer em Word mesmo. Aí depois, quando apresentar, você apresenta em Word ou em PDF. Aí quando você mandar para mim, é melhor para mandar em PDF, para não mexer. Né? Então você já deixa já. E quando apresentar, só é rodando aí, vai passando, né? Página a página. A gente vai vendo. Tá? Ok, professor. Obrigado. Ok, então. Então, na quinta, o Carlos Eduardo, já falei com ele, ele vai então fazer essa parte do programa do Pau hoje. Dá algumas dicas aí para vocês como usar. Vocês têm que baixar, tem que ter o sistema, né? Para baixar lá, só tem que preencher umas fichas lá, alguma coisa, para saber quem está usando. Ok, então, muito obrigado. Bom dia.